O que e quando? Que são as perguntas do sucesso para que você possa controlar sintomas em um pet alérgico. Bom, se você quer entender o melhor produto, se você quer entender a melhor planta, se você quer entender o melhor momento, se você quer entender os fatores que estão interferindo no resultado que você está cultivando aí, se você quer ver algumas opções aqui de caseirinho, de compradinho, esse é o conteúdo que você tem que assistir na íntegra. E antes da gente iniciar de fato, eu quero deixar alguns recados aqui apostos para você, querido cuidador. O primeiro deles é que essa live ela vai ficar em parte aqui no nosso Instagram e depois o restante mais um pedacinho vai lá pro meu canal no YouTube, inclusive já tem conteúdo lá para vocês assistirem. E o conteúdo na íntegra, na Escola de Naturebas, vai para os meus alunos do Nato Pet, Receitas Caseiras Naturais, e para os meus alunos do Manual Dermocare, Os Segredos dos Produtos Dermatológicos Pet, para que possam continuar. Segundo, a gente vai fazer uma imersão aqui para que você possa saber escolher o que você vai utilizar nesse animalzinho alérgico que você está cuidando e quando que você vai utilizar essas escolhas baseadas nos sintomas que ele tem apresentado aí, para que você possa eliminar todo esse desconforto que esse animal está vivenciando. E o terceiro recado é que de tempos em tempos eu faço um evento muito especial, profundo, detalhado, onde eu apresento o meu método, o método VBP, método esse que é capaz de ensinar qualquer cuidador a controlar crises e dominar a alergia de qualquer pet alérgico, independente da espécie, idade, porte. Independente de qualquer coisa, você é capaz de fazer isso. O link ainda está sendo preparado, mas eu já trouxe aqui essa informação para que você possa se organizar, porque esse mês ainda a gente vai ter esse mês não, no próximo mês esse evento vai estar chegando aí para que você possa aumentar o seu copo de conhecimento. Então, se você é esse cuidador que quer aumentar o seu copo de conhecimento com assuntos voltados a terapias integrativas, ao natural, quer conhecer o método VBP, como ele é capaz de ajudar tantos alérgicos, esse evento gratuito tem que fazer parte aí da sua vida. Bom, vamos lá começar. Sejam bem-vindos quem está chegando na nossa live agora. Como tem muito conteúdo hoje, esse conteúdo ele é um pouco mais profundo do que vocês estão acostumados, eu vou dar continuidade. Eu vou parar em 2 momentos nessa live para que vocês possam enviar dúvidas do conteúdo que a gente está conversando. Então, alunos, não alunos, vão enviando as suas dúvidas com base no que eu estou falando aqui e eventualmente a gente vai estar se comunicando. Tá legal? Belezinha, galera? Vamos lá começar. Cadê? Bom, o que de fato incomoda o cuidador de um alérgico? Acreditem, pasmem, talvez você não tenha nem percebido isso ainda. Não é saber o que escolher e quando aplicar esse animal. What? Como assim, doutora? Não tem nada a ver? Não, eu tenho sim essa dúvida, é isso que me incomoda, é essa a questão que está aí atazanando a minha mente. Não, não é, veja só por que não é. Existem emoções que envolvem a sua mente e o seu dia a dia que estão interferindo no seu processo de escolha do que e de quando. Exatamente. Já que você é o portador da decisão de cuidar, você tem que ter as emoções alinhadas e focadas no propósito certo, na estratégia certa. E não é bem isso que está acontecendo. Quer ver só? Primeiro, tem muita gente que está aí carregado de frustração. Quantos? Dedicando tempo, procurando uma solução incansável, aquele sentimento de nossa, não alcancei, me frustrei. Ele existe e essa frustração te atrapalha na sua decisão importante de definir o que e quando. Mas não só ela, a agonia,
é diferente da frustração. A agonia, a aflição de você ver esse animal se lambendo, se mordiscando, se unhando por vários momentos do dia. Talvez você esteja em casa o tempo inteiro, talvez todas as vezes que ele retorna numa consulta com você, você recebe aquela mesma reclamação daquele tutor. Então aquela aflição, aquela agonia, ela é um sentimento, ela é uma emoção que atrapalha o momento da decisão do o quê. Porque você está abalado, tem muita coisa envolvida, tem muitos pesos envolvidos e na hora de decidir não fica com certeza, não fica com clareza. Terceiro, a decepção. A decepção é uma emoção que amedronta, que está ali rodeando toda pessoa que tá ali sob os cuidados, está cuidando de um animalzinho que tem essa condição especial. Por quê? Porque não tem durabilidade no tratamento. Então, quando se faz um tratamento, a gente vê que aquele animal melhora, mas logo em seguida esse animal piora, a decepção ela é inevitável. Nossa, sério? E quando isso acontece mais de uma vez, quando se torna cíclico e repetitivo, essa decepção ela tende a aumentar muito mais. Outro, a incerteza. Quantos aqui não ficam naquelas dúvidas cruéis do que eu vou fazer agora? O que de fato eu vou escolher? Quando de fato eu tenho que fazer? Quando? Por quanto tempo eu tenho que indicar? Por quanto tempo eu tenho que fazer? Por quanto tempo? Qual é a pergunta que eu preciso fazer para que o meu animal, para que esse pequeno tenha uma resposta adequada? Então a incerteza, ela mata qualquer pessoa por dentro, né? É melhor a gente fazer errar do que ficar naquela aflição do em cima do muro. Concorda? E por fim, a impotência. Então, depois que a gente tem frustração, agonia, decepção e incerteza, a impotência ela é inevitável. Se sentir de mãos amarradas, de mãos atadas, está tentando fazer tudo para resolver algo que parece ser tão simples. Claro que quanto mais vezes esse animal entra em crise, né, o processo vai ficando crônico, vai ficando um pouco mais complexo, mas no início tudo é muito simples. Você lembra quando isso era simples? Então, a impotência de não poder tomar uma decisão, de não poder fazer nada em algo que poderia ser feito rapidamente. E você é capaz de fazer isso rapidamente, na rotina da sua casa, orientando uma terceira pessoa. Você é totalmente capaz e pode desenvolver essa habilidade. Então, para começar, galera, eu quero que vocês entendam que as emoções, sim, elas estão atrapalhando o processo de escolha, de decisão do que será feito sobre esse animal. E essa situação, ela não tem um fim se você não conseguir identificar que isso está acontecendo aí na sua casa, que isso está acontecendo aí no seu estilo de atendimento, que isso está acontecendo no teu dia a dia. Essas emoções, elas atrapalham quem é o dono, atrapalha quem presta serviço, elas atrapalham. Isso eu digo porque eu já estive desse outro lado. Eu já tive incertezas, inseguranças, frustrações, sentimento de impotência, tanto como tutora da Lala, como quanto veterinária dentro do consultório, como especialista dentro do consultório. Eu tinha tudo isso. Eu passei por essas etapas de mudança, eu migrei nessas etapas de mudança para que eu pudesse hoje trazer para vocês tudo empacotado e te falar, ó, te esperta, porque é aqui que está o problema. O problema não é só você olhar para a farmácia, você olhar para a feira, do supermercado e escolher o que você vai utilizar. Envolve o poder de decisão, você ter a cabeça centrada, tá? Então todas essas dores mal resolvidas, elas vão gerar comportamentos. Então tudo que você sente vai gerar uma ação. As tuas ações, elas começam por algo que parte daqui, não daqui, tá? Então são dois tipos de comportamentos que atrapalham muito. E quem é aluno do treinamento Viva Bem Pet ou quem vai entrar na próxima turma, na 20ª turma, vai ter aula específica sobre isso, porque isso aqui tem que ser alertado antes da gente começar a decidir o que a gente vai utilizar, quando a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar, por quanto tempo a gente vai utilizar. Então, se a gente não souber fazer as perguntas certas, vai morrer na praia. E se você não está curtindo esse assunto porque eu estou indo além do que você estava querendo, acredite, isso que eu estou te falando você não vai ouvir de consultório nenhum, você não vai ouvir em nenhum lugar, porque isso aqui foi desenvolvido em trabalhos muito detalhados ao longo de uma vida inteira, ao longo de vidas, não de uma vida.
né? São mais de 3.000 alunos atualmente. Então, os dois comportamentos que estão atrapalhando esse processo. Cadê? Aqui. Vamos ver quem é que vai se identificar nesse momento. Bom, o primeiro comportamento que é criado por conta dessas dores mal resolvidas, da impotência, especialmente de frustração, da sensação da agonia, da decepção, é o hipocondria. Então, o cuidador que tem esse comportamento hipocondríaco, ele está focado normalmente na alopatia. No tratamento convencional, ele está ali de olho em tudo o que o mercado farmacológico está lançando, e tem muita coisa sendo lançada, tem muita modernidade, muita tecnologia sendo lançada na área alopática voltada para animal alérgico. Então esse cuidador, ele fica trocando de produtos e associando produtos. Então ele pega o remédio e aí ele não encontrou o que ele queria, o resultado, porque ele quer a resolução total, né? O hipocondríaco, ele quer resolver definitivamente, ele não entende o processo. Então ele pega esse remédio buscando a resolução total. Ele não consegue o objetivo dele, ele vai migrar para o próximo, mas essa migração, ela não é uma migração de substituição, ela é uma migração de somatória. Então veja só, eu coloquei aqui alguns clássicos que era o que eu estava acostumada a ver quando eu recebia as receitas dos pacientes que eu recebia, que é o que os meus alunos fazem na atividade do faxinão farmacológico, eles me apresentam esse padrão aqui, então eu trouxe algo que é mais conhecido para vocês. Nada contra marcas, tá? Eu estou aqui trazendo o que é conhecido, não estou criticando, estou alertando, beleza? Então, o velho e bom corticoide. A gente tem diversas marcas aí, não só da Ouro Fino. Tá? Então começamos geralmente pelo corticoide. Aí não vê o resultado de durabilidade, porque enquanto ele está lá, ele está ok. Quando ele para de fazer, quando ele para de ser utilizado, o efeito vai embora, a exposição do gatilho faz com que esse animal entre numa crise novamente. Então a gente tem a perda da cura, da resolução total. E aí, além de fazer aí a gente soma com algo para a pele. Então eu coloquei aqui o corta-avanço, mas pode ser qualquer outro corticoide tópico, pode ser uma pomada, pode ser algo manipulado, pode ser shampoo, pode ser qualquer coisa e vai somando, né? Tem o oral, aí tem o tópico, aí joga junto. Aí não satisfeito, a gente coloca mais um outro para eliminar a coceira, aí usa o corticoide quando está mais crítico e o anticoceira ali, o oclacitinib, né, o apoquel, não infeccionou, fez um processo muito generalizado, entra com antibiótico. Quando você olha para a receita do cidadão, tá tudo isso aí junto. E aí o fígado do animal, o rim do animal, tá tudo se esculhambando aí. E a gente tem um tutor hipocondríaco nascendo, um comportamento de uma pessoa, né? Não só um tutor, mas um cuidador. Às vezes a gente tem o profissional que fica embutindo, né, o tratamento sintomático convencional e vai trazendo essa carga. Então, cuidadores, profissionais ou não, vocês têm que olhar e se responsabilizar sobre como é que está o organismo desse animal. Porque isso aqui, esse comportamento, ele vai trazer efeitos futuros, efeitos adversos futuros, e alguns deles são irreversíveis. São tristes de lidar. Eu já tive aluna, a infelicidade de ter o relato do aluno, né, que perdeu o seu animal, conseguiu controlar, fez tudo que era lindo, maravilhoso lá que a gente propõe, mas o organismo estava muito castigado, a idade já estava muito avançada e conseguiu terminar a vida dando uma qualidade, né? Mas já tinha escangalhado muita coisa lá dentro e houve perdas desses animais. Então isso é o caminho natural de um tutor, de um cuidador que está tendo um comportamento de embutir muito tratamento alopático nesses animais. Tá? Então, eu comecei a utilizar esse, mas eu já tô nesse, aquela farmácia gigantesca, vai botando tudo junto, não é uma medida saudável. E o segundo perfil de cuidador é o imediatista, então é um comportamento que essas dores que eu falei pra você vão trazer. O imediatista, ele tem uma ansiedade dentro dele que ele não consegue administrar, ele não consegue lidar, lembrando que a ansiedade, ela não é uma característica da pessoa, ela é um estado. Você não é ansioso, você está ansioso. E essa ansiedade, ela veio pensando aqui no cenário do alérgico. Essa ansiedade, ela veio por conta desses comportamentos que bota
remédio, melhora o sintoma, tira o remédio, o sintoma volta. E aí vai gerando essa ansiedade de enquanto ele tá ali, eu tô bem, mas quando eu vou tirar, aquilo vai piorar e eu vou ficar mal. Então eu não quero ficar mal. Então eu vou continuar alimentando esse ciclo de remédios para que eu tenha um resultado ok. Só que aqui o imediatista, ele cria essa ansiedade e ele gasta muito. O hipocondríaco gasta dinheiro. Ele detona o organismo do animal, ele gasta dinheiro. Mas o imediatista, ele gasta muito mais. Porque esse cidadão aqui, ele tá assim, eu comecei, ele ainda mistura, né? Ele não sabe nem o que ele quer. Ele acredita em tudo. Ele não necessariamente tá só no remédio. Ele vai pra onde é que manda, mas tem que resolver na hora, tem que resolver pra já. Então ele começa ali com uma loção termocalmante, um hidratante, bacana, não resolveu. Me falaram que isso aqui era bom, me prescreveram que isso aqui era bom, né? Eu prescrevi porque me falaram que isso aqui era legal, eu indiquei porque isso aqui ajudou no fulaninho, não, mas não resolveu pro meu caso. Então bora trocar, aí para, aí vai pro próximo, aí entra com shampoo aí de clorexidina, aí repete o mesmo processo. Não, mas não resolveu até um pouco, mas não resolveu, mas eu quero um negócio mais rápido, tem que resolver essas hoje, eu quero hoje. Aí troca de shampoo. Aí só aqui nesses 3 primeiros produtos já foi uns R$500, fácil. Dependendo do tamanho do produto, até mais. 600, 800 reais. Né? Não deu certo, mas me falaram, eu vi lá no blog do não sei quem, que tinha a ração hipoalergênica pra gente fazer teste. Aí entra com a ração. Aí já parou ali, trocou. Não, peraí que eu tenho o resto de tubo de pomada que me ajudou uma vez lá atrás. E foi rápido, então eu vou pegar esse resto de tubo de pomada e vou passar. Então, esse tipo de perfil, ele fica trocando, sem entender o que ele está fazendo. Ele vai no que naquele momento vai trazer um resultado para ele. Se você se identificou agora com um desses 2 comportamentos, digita aqui para mim no chat quem que você é nesse momento. Ou quem que você era, que eu já vi que tem aluno meu aqui. Você é ou era um hipocondríaco? Digita hipocondríaco. Se você é ou era um imediatista, digita imediatista. Quero ver vocês se autoconhecerem nesse momento. Esse conhecimento, ele não é passado em canto nenhum. E você precisa entender, internalizar que ele existe e que você tem que vigiar os seus pensamentos para que suas decisões possam ser eficazes. Olha aqui, ó, falando, a Andréia é imediatista, a Miriam falou que não é nenhum nem outro, a Joela era imediatista, a gente tem outros comportamentos, tá? Mas a gente não vai falar de todos aqui. Olha, a Tchuti falou que foi imediatista até conhecer os cursos, a Carol era imediatista, a Day era imediatista, a Mari também era imediatista, a Simone imediatista, a Ana Luísa imediatista, agora tá nos caseirinhos, é uma natureba. Olha, a Clélia era uma hipocondríaca, hoje não é mais. A Clau, nenhum dos dois. A Carla, hipocondríaca. A Luciane já foi imediatista. Então, temos vários alunos aqui relatando, reconhecendo o que era a vida deles. E isso pode mudar completamente, tá? Beleza. Entendido esse primeiro passo, a gente vai entender que isso é o que a gente precisa entender para que as variáveis de tempo e paciência sejam implementadas na vida de vocês. Então, para você ter um resultado eficaz com o que você vai escolher e quando você vai aplicar, você tem que compreender que não vai ser resolvido do dia para a noite. Para ser resolvido do dia para a noite, a gente precisa ter um cuidador que ele está num nível de conhecimento um pouco maior, como eu vou mostrar para você. Dá para resolver muito rápido com um caseirinho, com um compradinho, com coisa natural. Dá, em questão de horas, questão de dias, dá. Só que até chegar nesse ponto, você tem que passar por uma outra etapa. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam antes do que é o quando. Então, eu preciso desenvolver a musculatura da paciência para que o quando tenha um resultado positivo para mim. Então, eu tenho que usar aquele velho e bom ditado que muitos de vocês já conhecem, o dar tempo ao tempo. Agora, assim, eu sei que dar tempo ao tempo, dependendo da situação que você se encontra hoje, é muito delicado. Eu digo isso porque eu já estive aí do outro lado, né? Eu já fui uma veterinária, eu entendia como é que esse cliente chegava, como é que ele estava abalado, como é que ele queria resolver tudo muito rápido. Então, dar tempo ao tempo nem sempre era
a máxima que a gente tinha que trazer para ele. Na verdade, a gente tinha que dar a ferramenta para ele entender o quando seria o momento ideal. E foi isso que eu passei 5 anos no consultório fazendo ele entender o quando ele tinha que fazer. O que usar, na época, era responsabilidade minha. Depois eu comecei a ensinar, né, criei os cursos e etc. Mas até então eu precisava fazer essa pessoa entender o quando. E o quando é fundamental para quando você não mora com o animal. Porque quem está lá com ele tem que saber o quando. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de você reavaliar esse pequeno. Para ver se realmente o que você está utilizando teve um resultado eficaz, realmente foi uma escolha assertiva, realmente foi um investimento válido, tá? Então, eu entendia que lá em 2019, né, quando eu comecei a migrar da alopatia para a terapia integralista, né, em 2018 eu ainda trabalhava só com alopatia, mas em 2019 eu já comecei a fazer essa migração, eu entendia que o processo de controle precisaria de uma pessoa que estivesse acompanhando esse animal, que entendesse o quando era importante. Então, isso era um dos problemas enfrentados no processo de controle de um alérgico. O momento! Qual é esse momento? Por que isso era um problema muito recorrente? Por 3 motivos básicos. O primeiro motivo, às vezes o cuidador, ele não tinha a consciência do que ele estava utilizando. Então era passado um monte de coisa, era prescrito um monte de coisa, ou às vezes quem prescrevia também não tinha tanta consciência assim, né? Não são tantos especialistas que a gente tem por aí, tem muito tutor que é atendido por clínico geral, que não tem assim, tem uma noção muito superficial do processo alérgico. Tá? Então não entendia, não tinha uma consciência do que estava utilizando. Né? Me apresentou o produto lá, esse produto é maravilhoso, ele faz milagre no alérgico, mas o que ele faz de fato? Não, é para alérgico, toma. Então sim, isso acontece. Por isso que vocês estão trazendo esse conhecimento à tona, para que a gente possa trazer essa mensagem para o mundo e haja segurança na hora de cuidar de um alérgico, independente de quem está fazendo isso, tá? Então, às vezes não se tinha essa consciência do que estava utilizando, logo, a gente não sabia exatamente quando era o momento que aquilo ali era importante de ser utilizado. Então, por exemplo, eu estava utilizando ali uma loção hidratante. Então, essa loção tinha princípios ativos que tinham ação hidratante e cicatrizante. E aquele animal, ele tinha um processo que estava infeccionado. E aí ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí utilizava-se aquele produto ali uma única vez na semana e toma antibiótico. Sendo que o processo infeccionado começou pela desidratação. Então quem que devia estar mais presente era quem devia, quando mais presente devia ser o hidratante, não o antimicrobiano, principalmente o sistêmico. Então as bolas estão trocadas, tá? Às vezes também ele achava que ele estava precisando usar alguma coisa e na verdade ele estava precisando utilizar outra coisa e aí isso piorava. Então vamos adaptar esse mesmo exemplo. Eu estou com o mesmo foco de infecção e aí eu estava utilizando ali vamos ver, eu estava utilizando o hidratante e eu estava utilizando o antimicrobiano e eu estava precisando utilizar o hidratante. Só que eu apliquei o antimicrobiano naquela pele. Como ela não tinha a infecção que eu achava que tinha, ou não tinha quantidade, ou eu coloquei uma quantidade muito alta, ou eu fiz uma frequência muito alta, eu acabei criando um processo de infecção dobrada, ou eu acabei criando uma resistência, dependendo da quantidade de vezes que isso foi repetitivo. Quantos aqui já tiveram um processo de piodermite que foi receitado pirocina para a pele? Antibiótico, pomada, ou fazia um sprayzinho para borrifar na pele. Normalmente quem vai em dermatologista tem acesso a isso. Então, tem infecção na pele, toma antibiótico na pele. Muitos animais criaram resistência ao antibiótico. Receberam bactérias que não são nativas da pele, geraram um quadro de zoonose para o ambiente familiar. Então é muito sério o que uma decisão confusa pode gerar. Porque isso é só uma simples confusão. Não é difícil de se entender o que o produto faz, o que a pele precisa, juntar essas informações, aplicar, acompanhar e definir o que você vai fazer. Tá? Então, assim, às vezes eles achavam que estavam precisando de uma coisa e aí, na verdade, era outra. Isso era uma grande questão, tá bom? E às vezes
não tinha nem dimensão do que estava sendo lidado ali, o que estava acontecendo na pele. Ah, começou com um negocinho aqui, não deu tanta importância, não fez do jeito que era para fazer, foi prescrito ou foi indicado, mas não fez, não acompanhou, não fez do jeito caprichoso que deveria ter feito, e aí percebeu quando já era tarde demais. A alergia, ela meio que engana. Por quê? Porque aquele animal, ele começa com um processo simples, mas ele vai piorar, dependendo da sua tomada de decisões. Dependendo do que você oferecer para ele, ele vai piorar. Então a gente tem que ter um cuidado muito importante com o que a gente vai fazer nesse animal. E a responsabilidade é quem está cuidando dele. Quem é que está administrando isso aí? Eu sempre me reporto ao tutor porque ele está em casa, essa responsabilidade ela deve partir do tutor. Mas eu sei que tem vets, eu sei que tem groomer, eu sei que tem uma galera da hotelaria, eu sei que tem donos de creche aqui, eu sei que tem uma galera boa. Então, assim, essa responsabilidade, ela é de todo mundo que está ao redor desse pequeno. O tutor, ele é o principal, ele é o protagonista, mas todo mundo interfere nisso, tá? Então, esses são 3 motivos que fazem muitas pessoas não entenderem o quando, né? E o quando, ele, para ter uma validade, para ele ter uma eficiência, o cuidador, ele precisa definir quais são os seus desejos reais. O que eu quero neste momento? Aí eu vou definir o quando. Vê só. Ó, nesse momento eu quero rapidez. Você quer rapidez em resultados? É o seu desejo ter resultados? Então o seu quando, ele vai precisar de uma regularidade bem mais alta. Se eu tenho um animal que ele está num processo sintomático leve, os crônicos mais ainda, mas você quer um resultado assim, doutor, eu quero que essa semana eu tenha resultados. Então você tem que entender que o seu quando vai ser todo dia. O seu quando, às vezes, vai ser até mais de uma vez ao dia. Então, eu quero rapidez. Não, eu não quero rapidez. Não quero rapidez, então faz uma vez na semana. Faz 2 vezes na semana. Faz quando ele deixa. Então você tem que definir o seu desejo. Porque não cabe a mim falar, tu tem que fazer 2 vezes na semana, tu tem que fazer 5 vezes na semana. Não cabe a mim. Assim como não vai caber ao profissional que está te acompanhando, a quem está te ajudando, a quem está te indicando, porque ele não está lá. Então o quando ele é definido em quem está olhando, supervisionando o animal diariamente. Porque a alergia, ela vai mudando o aspecto sintomático de uma hora para outra. De 24 horas para outra, 24 horas, muito mais. Então, o quando ele precisa ter essa consciência de quem está com esse animal. Eu quero rapidez, então faça a sua parte. Você está sendo nota 10? Não estou sendo nota 10. Então, você não tem como exigir um resultado rápido. Não tive o resultado que eu quero. Imediatistas, não tive o resultado que eu quero. Você está sendo nota 10 na questão agilidade? A frequência está legal? O seu quando realmente está sendo bacana? Então, se ele não está sendo bacana, não dá para você, não funciona, vou voltar para o remédio. É 2 trabalhos. Ir de novo e voltar de novo. Porque o caminho certo para controlar a alergia não envolve alopatia. Até rimou, né? E qual é a segunda característica que você tem que ter? Qual é o segundo desejo que você tem que entender se faz parte do que você quer agora ou não? É se você quer alívio ou se você quer controle. Não, eu estou com sintoma discreto, eu quero simplesmente aliviar algo que aconteceu pontual. Talvez eu nem saiba se ele é alérgico, tá? Então, a diferença de aplicabilidade, né, do quando é muito variável quando você tem algo pontual ou quando você tem algo que tá grande, né, tá intenso. Pode até ser que seja generalizado, mas pode ser uma única lesão que tá assim, pela hora da morte, tá, é um beozaço, tá muito ruim. Então, se você quer alívio, você vai precisar utilizar protocolos pontuais, às vezes de uma regularidade menor, às vezes uma aplicação intercalada, porque é um alívio imediato, instantâneo, uma coisa simples. Agora, se você quer controle, aí você vai ter que fazer um quando permanente. Permanente, doutora? Permanente. É todo dia. Todo dia ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas todo dia eu vou ter que aplicar alguma coisa? Não é disso que eu estou falando. Tá? Quem é classe A conhece as tríades, conhece os 6 pilares.
Quem não conhece, a gente vai falar sobre isso na semana do pet alérgico. Mas existem coisas que vocês têm que fazer todos os dias para manter o animal controlado. E não necessariamente vai ser aplicar algo na pele dele. Tá legal? Então entenda que o seu quando ele vai depender do que você quer. Você quer agilidade, você quer um aguil, você quer controle. Então vão ter resultados diferentes, vão ter decisões diferentes esse quando.